As pessoas costumam pensar que a maior herança que podemos deixar para nossos filhos são bens materiais. Uma casa, uma poupança gorda, um futuro sem preocupações. Que engano! Eu, que passei a vida inteira como enfermeira, vi de perto o que realmente importa no final. A verdadeira herança são os valores, o caráter, a honestidade. É a única fortuna que ladrão nenhum pode roubar e que o tempo não pode corroer. Meu nome é Lídia, tenho 70 anos, e no dia do casamento do meu único filho, Bruno, eu me preparava para entregar a ele a minha herança material. O que eu não sabia é que a noiva dele, Patrícia, estava interessada apenas nela, e que eu precisaria de um ato desesperado para proteger a única herança que realmente importava: a memória e a honra do meu falecido marido, Mário. Aquele sábado de casamento amanheceu com um sol radiante, mas meu coração estava nublado. Havia meses que eu sentia uma angústia, um pressentimento ruim sempre que estava perto de Patrícia. Ela era como uma flor de plástico, bonita, perfeita, mas sem perfume, sem vida, sem verdade. Tinha um sorriso doce e um olhar calculista. Bruno, meu filho, estava cego de amor, enfeitiçado pela ambição que ela disfarçava de sonho a dois. Ele, um rapaz bom e trabalhador, professor de história, via nela o brilho de um mundo que ele nunca teve. Eu, que conheço a natureza humana pelas feridas que ajudei a curar, via nela apenas o brilho da ganância. A desconfiança, que era apenas uma sombra, transformou-se numa certeza assustadora 3 dias antes do casamento. Eu havia ido ao pequeno apartamento deles para levar o terno de noivo de Bruno, que eu mesma, com minhas mãos de enfermeira e costureira amadora, havia ajustado. A porta estava entreaberta e ouvi a voz de Patrícia, animada, ao telefone com uma amiga. Parei no corredor, a mão na maçaneta, paralisada pelo que ouvi. Amiga, você não acredita. O casamentão vai sair, e a lua de mel na Europa também. Ela gargalhava. O Bruno finalmente convenceu a velha. Assim que a gente voltar de viagem, o plano entra em ação. Ele vai dizer que é para evitar burocracia de inventário e convencê-la a passar a casa para o nome dele. A gente vende aquela casa velha em 6 meses e compra uma cobertura na praia. E a poupança dela? Já era. O Bruno diz que ela tem quase 300 mil guardados. Imagina, amiga. Adeus, vida de pobre. A herança já está no papo. Senti o ar faltar. A casa. A minha casa. A casa que eu e Mário, um bombeiro que arriscou a vida por 30 anos, construímos com cada centavo de suor e horas extras. A poupança. O dinheiro da nossa velhice, da nossa segurança, guardado religiosamente. Não era uma herança para eles. Era a minha vida. E eles planejavam tomá-la, me descartando em seguida como se eu fosse um móvel velho. Recuei em silêncio, o terno de Bruno pesando em meus braços como um corpo. Voltei para casa, o coração em pedaços. A dor da traição era imensa, mas a enfermeira em mim, a mulher treinada para agir sob pressão, para estancar hemorragias, assumiu o controle. Eu não ia chorar. Eu ia operar. E o tumor da ganância deles seria extraído com um corte preciso e definitivo. Lembrei-me de uma conversa com Mário, meses antes de o câncer o levar. Falávamos sobre o futuro, sobre o nosso patrimônio. Lídia, minha velha, ele disse, se um dia eu for primeiro, prometa-me uma coisa. Se nosso Bruno não se tornar o homem honrado que esperamos, não entregue o nosso suor de mão beijada. Nosso trabalho tem que servir a quem merece. Ajude quem precisa. Faça o bem. Essa é a nossa verdadeira herança. Na manhã seguinte, sexta-feira, véspera do casamento, eu não fui provar o meu vestido de madrinha. Fui ao escritório de um advogado, um homem sério e de confiança, e, com o coração em paz e a mão firme, executei o último desejo do meu marido. Assinei os papéis. Uma escritura de doação, irrevogável. Doei tudo. A minha casa, avaliada em 500 mil reais, e a totalidade da minha poupança, 287 mil reais, para a instituição que Mário e eu sempre ajudamos, o Lar de Crianças Santa Rita, um orfanato que cuidava de crianças que, como eu um dia, não tinham nada no mundo. Eu abri mão da minha segurança material para proteger a minha integridade moral.
Fiquei com o suficiente para o aluguel de um pequeno apartamento e para viver com a minha modesta aposentadoria. Eu estava, pela primeira vez na vida, financeiramente vulnerável e nunca me senti tão poderosa. E assim, chegamos ao dia do casamento. Vesti meu vestido azul, simples e elegante. Sorri para as fotos. Abracei meu filho, sentindo uma pena profunda pelo homem fraco que ele havia se tornado. E, durante a cerimônia, enquanto o padre falava de amor e fidelidade, eu rezava, não por eles, mas pela minha própria alma. A festa acontecia num belo salão. A música era alta, as pessoas riam e o champanhe corria solto. Eu me mantive num canto, observando, uma espectadora serena do último ato daquela farsa. O momento da humilhação, o golpe que eles pensavam ser final, veio na fila dos cumprimentos. Patrícia, radiante em seu vestido de noiva, me abraçou. O abraço foi frio, rápido, e enquanto se afastava, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido, a voz um sibilo doce e vitorioso. Obrigada pela herança, sogra. A lua de mel será inesquecível. Era para ser a punhalada final, a confirmação de que eu havia sido derrotada, a celebração da vitória dela sobre a velha ingênua. Mas eu não recuei, não senti dor. Apenas a olhei nos olhos, abri o meu sorriso mais calmo e sincero e sussurrei de volta. De nada, querida. Mas que herança! Vi a confusão em seus olhos. O sorriso dela vacilou, a cor começando a sumir de seu rosto perfeitamente maquiado. Como assim, que herança? Ela gaguejou, a voz perdendo o tom de zombaria. A casa, o seu dinheiro, o que o Bruno me disse. Meu sorriso se alargou um pouco. Inclinei-me, como se fosse lhe contar um segredo. Ah, essa herança, eu disse. A voz ainda um sussurro, mas cada palavra pesando 1 tonelada. Sabe, Patrícia, eu tive uma longa conversa com o Mário em espírito esta semana, e nós decidimos, juntos, que o nosso patrimônio teria um destino mais nobre. Eu doei tudo ontem. Cada centavo, cada tijolo. O rosto dela tornou-se uma máscara de gesso, os olhos arregalados de puro horror. Doei para o lar de crianças Santa Rita, continuei, saboreando cada palavra. A casa, a poupança, tudo. A única coisa que o Bruno vai herdar de mim, querida, é o meu sobrenome. E eu espero sinceramente que ele aprenda a honrá-lo um dia. A sua lua de mel, infelizmente, terá que ser paga com o seu próprio trabalho. Se é que vocês têm algum. Afastei-me dela e me virei para o próximo convidado na fila com o meu sorriso mais amável. Parabéns aos noivos, não é mesmo? Que sejam muito felizes. Deixei-a ali, paralisada, o buquê de flores tremendo em suas mãos, o rosto lívido, enquanto a realidade caía sobre ela como uma avalanche. Ela não havia se casado com um herdeiro. Havia se casado com um professor de história, com um salário modesto e agora com uma mãe que não tinha mais nada a lhe oferecer, a não ser a mais dura das lições. A festa de casamento, o símbolo da sua grande conquista, havia se transformado, naquele exato instante, no cenário do seu maior e mais humilhante fracasso. Deixei Patrícia ali, congelada no tempo, o rosto uma máscara de gesso e me afastei com uma calma que não me pertencia. Era a calma de uma enfermeira após um procedimento de emergência bem-sucedido. O paciente podia estar em choque, mas o tumor havia sido removido. Ignorei os olhares confusos dos outros convidados. Ignorei o chamado hesitante de meu filho. Mãe, espere. Eu não parei. Atravessei o salão opulento, um lugar que cheirava a lírios e a mentiras, e saí para o jardim dos fundos. A noite estava fresca, e o som da festa, a música, as risadas, parecia vir de outro planeta. Encontrei um banco de ferro isolado, debaixo de um caramanchão de jasmim, e me sentei. O perfume doce das flores era um bálsamo. Ali, no silêncio, a adrenalina começou a ceder, e o peso de 40 anos de memórias veio me fazer companhia. Olhei para as minhas mãos, pousadas em meu colo. Mãos de uma enfermeira aposentada. Mãos que deram banho em recém-nascidos, que seguraram as mãos de moribundos, que aplicaram incontáveis injeções de esperança. Eram as mesmas mãos que embalaram Bruno, meu filho, e que agora haviam assinado a escritura que selou o destino dele.
A história que me levou àquele banco começou, como a minha profissão, com um juramento. O juramento que fiz ao meu Mário. Mário não era um homem de bens. Era um homem de coragem, um bombeiro. Sua riqueza não estava no banco. Estava no brilho dos olhos das pessoas que ele salvava, no respeito de seus colegas, na solidez de seu caráter. Nossa vida era simples, regida pelo som das sirenes e pelo ritmo dos plantões. Morávamos numa casa modesta, comprada com um financiamento que levamos 20 anos para pagar. Nosso maior tesouro era Bruno. Mário via no filho a chance de uma vida diferente, mais segura. Ele vai usar a cabeça, Lídia, não o corpo, ele dizia, enquanto massageava os pés cansados no final de um longo dia. Vai ter um diploma, um trabalho que não o coloque em risco. A morte de Mário não foi num incêndio. Foi mais cruel. Foi a fumaça de 1000 incêndios que, anos depois de sua aposentadoria, cobrou seu preço. Um câncer de pulmão, agressivo e implacável. Foram meses de uma batalha silenciosa, travada nos corredores do mesmo hospital onde eu trabalhei por toda a vida. Na sua última semana, a respiração curta, a força se esvaindo, ele segurou minha mão. Seus olhos, ainda lúcidos, me fitaram com uma urgência que me partiu a alma. Lídia, minha velha, ele sussurrou. O nosso dinheiro, o da casa, a nossa poupança, é suor e fumaça. É sagrado. O Bruno é um bom menino, mas é fraco. É influenciável. Ele quer agradar, quer parecer o que não é. Ele fez uma pausa, buscando ar. Prometa-me, ajude-o a se levantar na vida, dê a ele o impulso inicial, mas não o carregue. E se um dia ele se desviar do caminho da honra, se a ganância falar mais alto, não entregue o nosso suor para ser profanado. Use-o para fazer o bem. Ajude quem realmente precisa. Continue o nosso trabalho. Prometa-me, Lídia. Eu prometo, meu amor. Eu prometo, solucei, beijando sua mão que já estava fria. Cumpri a primeira parte da promessa com o coração aberto. Usei uma parte do seguro de vida de Mário para pagar a faculdade de História de Bruno. E me enchi de orgulho ao vê-lo se formar. Um professor, um homem do conhecimento como o pai sonhara. O primeiro grande sacrifício, o que me custou um sonho, foi pela carreira dele. Bruno, recém-formado, recebeu uma proposta para um curso de especialização de 6 meses na Inglaterra. Uma oportunidade de ouro. Na mesma época, a universidade local abriu as inscrições para o curso de graduação em enfermagem no período noturno. Era a minha chance de finalmente, aos 60 anos, obter o diploma que a vida nunca me permitiu ter, de deixar de ser auxiliar para ser enfermeira. O custo do curso dele e o da minha faculdade eram quase os mesmos. Por uma semana, eu olhei para a ficha de inscrição sobre a minha mesa e para o rosto exultante do meu filho. A escolha era clara na cabeça de uma mãe. Rasguei minha ficha de inscrição e paguei a viagem dele. Vá, meu filho, conquiste o mundo, eu disse. E enquanto o via partir, sentia a alegria do sacrifício que só as mães conhecem. O filho que voltou da Inglaterra, no entanto, era diferente. Trazia na mala um sotaque afetado e uma nova namorada, Patrícia. Ela era corretora de imóveis, bonita, com a ambição afiada de uma navalha. E ela viu em mim e na minha casa não uma família, mas um ativo financeiro a ser explorado. A influência dela sobre Bruno foi imediata. Meu filho, o professor de história, começou a falar em investimentos, em mercado imobiliário. A nossa casa modesta tornou-se um imóvel com enorme potencial de valorização. A minha prudência em guardar dinheiro virou falta de visão. A pressão para que eu os ajudasse a construir um patrimônio foi o tema de todos os nossos encontros. Eles encontraram um apartamento dos sonhos num bairro nobre, um lugar que o salário de professor de Bruno jamais poderia bancar. É uma oportunidade única, mãe. O imóvel vai dobrar de valor em 5 anos, ele argumentava, repetindo as palavras de Patrícia. A gente só precisa da entrada, 70 mil reais. Com o seu fundo de garantia que a senhora nunca mexeu, lembrei-me da promessa a Mário. Ajude-o a se levantar. Com o coração pesado, fui à Caixa Econômica e saquei o fundo de garantia de uma vida inteira de trabalho. O dinheiro que era a minha segurança final. Entreguei a eles. Eles compraram o apartamento.
E eu me senti mais pobre, não apenas de dinheiro, mas de paz. A partir daquele dia, eu me tornei, aos olhos deles, não mais uma mãe, mas uma fonte de recursos. As visitas eram sempre seguidas de um pedido: um empréstimo para reformar a cozinha, uma ajuda para trocar de carro, um investimento numa nova aplicação que Patrícia descobrira. Eu, com medo de perdê-lo, cedia, sempre com a desculpa de estar cumprindo a promessa de Mário. A conversa que ouvi, 3 dias antes do casamento, foi apenas a confirmação do que a minha alma já sabia. Eles não me viam mais como uma pessoa. Eu era um caixa eletrônico com data de validade. E o plano do asilo era a maneira que encontraram de antecipar o saque final. O som de um casal discutindo em voz alta, vindo do salão de festas, me trouxe de volta ao presente. A festa, pelo visto, havia se transformado num velório de expectativas. A memória de Mário, a promessa que lhe fiz, me encheu de uma força serena. Eu não havia traído meu filho. Eu havia salvado a herança de seu pai da profanação. Levantei-me do banco. O ar perfumado do jasmim parecia limpar meus pulmões. Eu não precisava mais ficar ali. Meu trabalho naquele lugar estava terminado. Caminhei com passos firmes em direção à saída lateral do jardim, longe da confusão da entrada principal. Enquanto passava por uma janela iluminada, vi a cena lá dentro. Patrícia, o rosto vermelho de choro e raiva, gesticulava descontroladamente para Bruno. Ele, pálido e derrotado, apenas a ouvia. Vi o momento em que ela tirou a aliança do dedo e a jogou sobre a mesa. A farsa do amor deles não resistira ao primeiro teste da realidade. Eu continuei a andar, sem olhar para trás. Na rua, chamei um táxi. Enquanto o carro se afastava, deixando para trás o palácio de cristal e os escombros de um casamento que nunca existiu de fato, eu não senti triunfo. Senti uma tristeza profunda, mas também uma paz imensa. O incêndio da ganância deles estava fora de controle. E eu, a viúva de um bombeiro, fiz a única coisa que me cabia. Não tentei apagar as chamas com o meu amor, o que apenas me queimaria junto. Eu simplesmente fechei o registro de gás, cortei o combustível. Agora era só uma questão de tempo até que o fogo consumisse a si mesmo, e das cinzas, talvez, algo novo e verdadeiro pudesse um dia nascer. A minha parte, a promessa a Mário, estava cumprida. O resto da história já não era mais minha. A manhã de domingo, o primeiro dia da nova vida de meu filho, chegou cinzenta e úmida, como se o céu estivesse de luto pela festa que morrera na véspera. Eu não dormi. Passei a noite sentada na poltrona da sala, o silêncio da minha casa sendo quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, um som que sempre me trouxera paz e que agora soava como a contagem regressiva para uma nova e incerta era. Eu sabia que eles viriam. A raiva, a humilhação, o desespero, tudo aquilo precisaria de um alvo, e eu era o alvo mais óbvio. Preparei um café forte, vesti uma roupa simples e esperei. A enfermeira em mim, acostumada a esperar o pico da febre antes de administrar o remédio, aguardava a crise. Ela veio na forma de uma batida violenta na porta por volta das 10 da manhã. Não era a campainha, eram socos. Abri a porta e me deparei com a imagem da derrota. Bruno. Ele estava sozinho. Usava a mesma roupa do casamento, agora amassada e manchada. O cabelo, normalmente arrumado, estava em desordem, os olhos vermelhos e inchados, e o rosto, antes rosado de felicidade, estava pálido e cinzento. Ele não entrou. Apenas ficou ali, na soleira da minha porta, o corpo tremendo de uma fúria que era indistinguível do desespero. Você estragou tudo, ele disse, as palavras saindo com dificuldade, como se fossem cacos de vidro. Tudo, mãe. A minha vida. Você destruiu a minha vida. Eu permaneci em silêncio, segurando a porta, criando uma barreira física e simbólica entre nós. A Patrícia foi embora, ele gritou, a voz finalmente se quebrando num soluço de raiva. Ela me deixou. Na nossa noite de núpcias, disse que eu sou um fracassado, um mentiroso, que me casei com ela prometendo um futuro que agora não existe mais. Os pais dela me ligaram às 7 da manhã, gritando, dizendo que vão me processar por danos morais, pela humilhação, pela festa. O que você fez, mãe? O que você fez? Olhei para o meu filho, o homem de 35 anos que chorava na minha porta,
e meu coração de mãe se partiu em 1000 pedaços. Mas a mulher que eu havia me tornado, a viúva de Mário, o bombeiro, não se moveu. Eu não destruí a sua vida, Bruno. Eu disse, a voz calma, mas firme como uma rocha. Eu me recusei a continuar financiando a mentira que você e sua noiva chamavam de vida. E me recusei a permitir que a minha casa e a memória do seu pai fossem o pagamento final dessa farsa. Farsa? Era o meu casamento, o dia mais feliz da minha vida. Não, Bruno, era um negócio. E quando a investidora principal descobriu que o plano de negócios incluía colocá-la num asilo para tomar posse de seus bens, a investidora decidiu cancelar o financiamento. Foi simples assim. A revelação o atingiu. Você ouviu? Eu ouvi tudo, meu filho. Ouvi o plano de vocês, a conversa sobre a minha casa, sobre a minha decoração cafona. Ouvi a pressa de Patrícia em se livrar da velha. E no seu silêncio, eu ouvi a sua concordância. Ele recuou, como se tivesse levado um tapa. A raiva em seus olhos deu lugar a uma vergonha profunda. Patrícia não te deixou porque eu doei o dinheiro, continuei. A voz agora mais suave, a voz da enfermeira explicando um diagnóstico difícil. Ela te deixou porque o dinheiro era a única coisa que aprendia a você. Eu não te causei um prejuízo, Bruno. Eu te fiz um favor. Eu te mostrei a verdade. A verdade sobre ela e, principalmente, a verdade sobre você. Ele desabou, sentando-se no degrau da entrada, o rosto entre as mãos. E agora? O que eu faço agora? Eu não tenho nada, não tenho mulher, não tenho dinheiro, não tenho casa. A sua vida não acabou, Bruno, eu disse, a voz cansada. A vida de aparências que você estava fingindo ter, essa sim. Agora você tem a chance de construir uma de verdade. Vai ser duro, vai ser doloroso. Mas é o único caminho. O caminho que seu pai trilhou todos os dias. O caminho do trabalho e da honra. Ele não respondeu. Ficou ali, chorando em silêncio. Eu sabia que não havia mais nada a ser dito. Fechei a porta suavemente, deixando-o do lado de fora, com os escombros de suas próprias escolhas. Passei o resto do dia numa névoa. A confrontação, por mais necessária que fosse, havia me esgotado. Eu olhava para os móveis da minha casa, para as paredes, e sentia que aquele lugar, embora legalmente doado, ainda me pertencia de alma, mas que eu não podia mais ficar ali. Cada canto era uma memória de um sonho de família que havia se transformado em pesadelo. Eu precisava de um novo começo, de um espaço em branco. Foi quando tomei a próxima decisão. Peguei o telefone e liguei para Teresa, minha colega de hospital por mais de 30 anos, minha amiga irmã. Contei a ela, pela primeira vez, a história completa. Ela me ouviu em silêncio, com a paciência de uma enfermeira acostumada a ouvir as dores mais profundas. Quando terminei, a resposta dela não foi de pena, foi de ação. Lídia, você fez a coisa mais corajosa e mais certa que poderia ter feito, ela disse, a voz firme. Agora, vamos cuidar de você. Você não pode ficar nessa casa. Arrume uma mala, uma só, com o essencial, e venha para a minha casa. Eu tenho um quarto de hóspedes que está te esperando. Você fica aqui o tempo que precisar, até decidir o que fazer da vida. A oferta dela, simples e generosa, foi o bote salva-vidas que a minha alma precisava. Chorei pela primeira vez naquele fim de semana, mas eram lágrimas de gratidão. Passei o resto da tarde fazendo isso. Arrumei uma única mala. Não foi uma tarefa fácil. Como escolher o que levar de uma vida inteira? Escolhi as fotografias de Mário. Escolhi meus álbuns de crochê. Escolhi 2 livros de poemas que líamos juntos. E algumas roupas. O resto, os móveis, os pratos, os lençóis, tudo aquilo ficaria para trás. Eram as cascas de uma vida que eu não habitaria mais. Antes de sair, sentei-me à mesa da cozinha uma última vez e escrevi uma carta. Não para o meu filho, para o diretor do Lar de Crianças Santa Rita. Prezado senhor diretor, a partir da próxima semana, a casa neste endereço estará legalmente sob a posse de sua instituição. Ela foi o lar de uma família feliz por mais de 40 anos. As paredes guardam risadas, os quartos guardam sonhos. Meu falecido marido, Mário, um bombeiro, acreditava que a segurança de um lar era o bem mais precioso do mundo.
Meu desejo é que esta casa continue a ser um lugar de segurança e de recomeços para as crianças que o Senhor tão bem acolhe. Que elas possam, aqui, construir suas próprias histórias felizes. A herança de Mário e Lídia não era feita de tijolos e dinheiro, mas de cuidado. E, finalmente, ela está indo para as mãos certas. Com meus melhores votos, Lídia Ferraz. Coloquei a carta e as chaves da casa num envelope grande sobre a mesa. Olhei ao redor uma última vez. Não senti tristeza. Senti paz. O tipo de paz que vem depois de uma cirurgia bem-sucedida, quando o tumor foi removido e a cura, embora dolorosa, pode finalmente começar. Saí e fechei a porta, sem trancá-la. Ela não era mais minha para trancar. Com minha pequena mala na mão, caminhei até o ponto de ônibus, deixando para trás não apenas uma casa, mas o fantasma da mulher que eu fui. O futuro era um quarto de hóspedes na casa de uma amiga, uma mala de memórias e uma folha em branco. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do que escreveria nela. Os primeiros dias na casa de Teresa foram um borrão de gratidão e desorientação. Eu acordava no pequeno quarto de hóspedes, com o cheiro de lavanda dos lençóis limpos dela, e por um instante não sabia onde estava. A ausência do tic-tac familiar do meu relógio de parede, o ranger diferente do assoalho, tudo me lembrava que eu era uma exilada, uma rainha deposta vivendo de favor no reino de uma amiga. Teresa, com sua sabedoria de enfermeira, me deu o melhor dos remédios: espaço e normalidade. Não me tratava com pena. Puxava-me para as suas rotinas, para as caminhadas no parque, para as tardes de crochê na varanda. E aos poucos, a névoa do meu luto começou a se dissipar. Depois de 2 semanas, eu sabia que não podia mais ficar ali. A gratidão, quando se estende demais, começa a aparecer com dependência, e eu havia acabado de me libertar de uma. Precisava do meu próprio teto, por mais humilde que fosse. Teresa, preciso encontrar um lugar para mim, anunciei numa manhã. Já estava na hora, sua teimosa, ela respondeu com um sorriso. Vamos caçar um cantinho para você. E nós fomos. Com o dinheiro que me restava, minha modesta aposentadoria de enfermeira, minhas opções eram limitadas. Mas eu não procurava luxo. Procurava paz. Encontrei-a num pequeno apartamento de um quarto, num prédio antigo e silencioso, a 20 minutos de ônibus do centro. Era pequeno. A cozinha era um corredor, mas a janela da sala dava para a copa de um flamboyant, que na primavera explodiria em flores. Era o suficiente. Assinar o meu primeiro contrato de aluguel aos 70 anos foi um dos atos mais assustadores e, ao mesmo tempo, mais empoderadores da minha vida. Eu era, oficialmente, a única responsável pelo meu destino. Enquanto eu montava meu novo ninho com móveis de segunda mão e a ajuda de Teresa, a notícia do meu ato no casamento começou a se espalhar. A história, contada pela equipe do buffet e pelos convidados, transformou-se numa espécie de lenda urbana nos círculos da cidade. E a repercussão respingou no meu filho. Um professor de história cujo casamento acabou em escândalo e cuja mãe doou uma fortuna para um orfanato não era uma boa propaganda para o colégio de elite onde ele lecionava. A notícia de sua demissão me chegou através de uma antiga colega do hospital. Lídia, você soube? O Bruno não está mais lecionando no Colégio Santo Agostinho. Dizem que os pais dos alunos fizeram pressão. Uma pena. Senti uma pontada de dor, mas não de culpa. Era a colheita dele. A cada escolha que fazemos, plantamos uma semente. Ele havia plantado ventos de vergonha e agora colhia uma tempestade de consequências. Com minha nova vida se organizando, senti a necessidade de um propósito. A aposentadoria, para mim, nunca significou inércia. Lembrei-me da minha carta, da minha promessa. E numa manhã de terça-feira, tomei um ônibus e fui até o Lar de Crianças Santa Rita. O orfanato que eu e Mário sempre ajudamos era um lugar de recursos escassos, mas de um amor imenso. Apresentei-me à diretora, uma freira de olhos vivos chamada Irmã Lúcia, e me ofereci como voluntária. Minha filha, toda ajuda é uma bênção, ela disse, com um sorriso cansado. E assim, minha nova rotina começou. 3 vezes por semana, eu ia para o orfanato. Eu não era a grande benfeitora que havia doado uma casa. Eu era a tia Lídia. Ajudava na cozinha, remendava as roupas das crianças, contava histórias.
Sentava-me no pátio com os menores e os ensinava a dar os primeiros pontos em panos de prato. As crianças, com sua honestidade brutal e seu afeto puro, foram o melhor remédio para a minha alma ferida. Elas não queriam meu dinheiro. Queriam meu tempo, meu colo, minha atenção. E eu tinha de sobra para dar. Enquanto meu mundo se enchia com o som de risadas infantis e o propósito de ser útil, o mundo de Bruno desmoronava no silêncio. Sem emprego, sem Patrícia, sem a minha rede de segurança, ele estava à deriva. A notícia de seu paradeiro final me chegou da forma mais inesperada. Eu estava no orfanato, ajudando a servir o almoço, quando uma das cuidadoras mais novas, uma moça chamada Cida, me abordou. Dona Lídia, desculpe a intromissão, mas o seu filho, o nome dele é Bruno Ferraz? Meu coração gelou. Sim. Por quê? É que o meu irmão trabalha como porteiro numa pensão no centro. E ele me disse que um homem com esse nome se mudou para lá há umas semanas. Um professor, ele disse, que perdeu tudo e agora está fazendo bicos de entregador de aplicativo para sobreviver. Eu só achei que a senhora gostaria de saber. A imagem de meu filho, o professor de história, o homem que viajou para a Inglaterra, agora morando numa pensão e entregando comida numa bicicleta, me atingiu com a força de um soco. Naquela noite, eu não consegui dormir. A mãe em mim gritava para que eu corresse até lá, que o resgatasse, que o trouxesse para o meu pequeno e seguro apartamento. Mas a viúva de Mário, a mulher que havia feito uma promessa, sabia que aquele era o fundo do poço que ele precisava alcançar. A redenção, às vezes, só é encontrada na escuridão total. A tentativa final de me arrastar para o seu naufrágio aconteceu um mês depois. Ele apareceu na porta do meu novo prédio sem avisar. O porteiro, instruído por mim, não o deixou subir, mas me interfonou. Senhora Lídia, seu filho, Bruno, está aqui. Diz que é urgente. Respirei fundo. Deixe-o subir. Quando abri a porta, quase não o reconheci. Estava magro, com olheiras fundas, vestindo roupas gastas. A arrogância havia dado lugar a um desespero que o fazia parecer um animal acuado. Mãe, ele começou, a voz rouca. Eu não aguento mais. Eu perdi tudo. O emprego, a Patrícia, o apartamento. Estou morando num quarto mofado, comendo pão com mortadela. Eu sei que eu errei, mãe. Eu sei que fui um canalha. Mas eu aprendi a lição. Por favor, me deixa ficar com a senhora. Só por um tempo. Até eu me reerguer. Eu durmo no sofá. Eu não incomodo. Eu sou seu único filho. A senhora não pode me deixar assim. A súplica era a mais crua e desesperada que eu já ouvira. Meu coração de mãe sangrava. Mas por trás da performance do filho pródigo, eu ainda via a sombra do homem que se calou enquanto sua noiva me humilhava. Eu não posso te abrigar, Bruno, eu disse, e cada palavra me custou uma dor imensa. Ele me olhou, os olhos se enchendo de uma fúria desesperada. Por quê? É por causa do dinheiro? Você prefere dar a minha casa para um bando de órfãos do que para o seu próprio filho? Não, meu filho. Não é por causa do dinheiro, respondi, a voz firme. É por sua causa. Se eu te der um teto agora, se eu te der conforto, estarei apenas adiando a sua verdadeira chance de se reerguer. Estarei te tratando como a criança que você se recusa a deixar de ser. Eu não vou mais te carregar. A lição que você precisa aprender não está no meu sofá. Está lá fora, no mundo real, que você sempre evitou. Ele me olhava, o ódio crescendo em seu rosto. Mas eu não vou te deixar com fome, continuei, ignorando sua raiva. Fui até a cozinha e voltei com um pequeno papel. Este é o endereço de uma paróquia perto de onde você mora. Eles têm um programa de apoio, oferecem uma refeição quente, ajudam a encontrar trabalho, dão apoio psicológico. A ajuda que você precisa agora não é a de uma mãe que te mima, mas a de uma comunidade que te ensina a andar de novo. Procure por eles. Diga que foi a enfermeira Lídia que te mandou. É o primeiro passo. O resto depende de você. Ele olhou para o papel em minha mão como se fosse veneno. E então, com um último olhar de desprezo, ele se virou e foi embora, deixando o papel cair no chão do corredor. Fechei a porta, o corpo tremendo. Eu havia acabado de fechar a porta para o meu único filho. A dor era quase insuportável. Sentei-me no chão e chorei,
um choro que vinha do fundo da alma. No dia seguinte, fui para o orfanato. Eu precisava do barulho das crianças, do trabalho, de um propósito para me anestesiar. E foi lá, no final da tarde, enquanto lia uma história para um grupo de pequenos, que a irmã Lúcia me chamou. Lídia, querida, a sua antiga casa. As obras de adaptação começaram, e eu gostaria de te fazer um convite. Gostaríamos de nomear a nova ala de berçário em homenagem ao seu falecido marido, o berçário bombeiro Mário Ferraz. Ele, que salvou tantas vidas, agora terá seu nome protegendo o começo de tantas outras. Naquele momento, em meio à dor, eu entendi. Eu havia fechado a porta para um homem que se recusava a crescer, mas no processo, eu havia aberto uma janela de esperança para dezenas de crianças que precisavam de uma chance. A herança de Mário e Lídia não estava perdida. Ela estava finalmente em casa. E estava rendendo os únicos juros que realmente importam. Os juros do bem. Os anos que se seguiram à minha mudança para o pequeno apartamento foram os da minha mais serena e frutífera colheita. A vida, que por tanto tempo fora uma sucessão de plantões e sacrifícios, tornou-se um jardim que eu cultivava com calma e com prazer. Meu pequeno lar floresceu. Minhas amizades, regadas com o adubo do tempo e da confiança, tornaram-se a minha floresta particular, um lugar de sombra e de apoio. E o meu trabalho voluntário no Lar Santa Rita, na casa que um dia fora minha, tornou-se o propósito central dos meus dias. As crianças do orfanato me chamavam de Vó Lídia. Eu remendava suas roupas, contava-lhes histórias e, às vezes, apenas sentava no pátio e ouvia suas pequenas dores. A ala nova do berçário, batizada em homenagem ao meu Mário, era o meu lugar preferido. Ver aqueles bebês que começavam a vida sem nada, dormindo em paz e segurança sob o nome do meu marido bombeiro, era a prova de que a nossa herança estava sendo aplicada da forma mais nobre possível. De Bruno, o silêncio foi longo e profundo. Por quase 3 anos, não tive notícias diretas. As poucas informações que chegavam eram fragmentos, trazidos por antigas vizinhas. Sabia que ele havia perdido o emprego de professor. Sabia que o processo judicial movido pelos pais de Patrícia, embora não tenha dado em nada, manchara seu nome. Sabia que ele morava numa pensão barata e fazia bicos para sobreviver. Cada notícia era uma pontada em meu coração, mas eu me mantive firme. A cura dele, eu sabia, precisava acontecer no deserto, longe da sombra protetora, porém sufocante, da mãe. A primeira semente de que algo estava mudando foi plantada de forma anônima e silenciosa. Numa tarde no orfanato, a irmã Lúcia, a diretora, veio até mim com um brilho nos olhos. Lídia, você não vai acreditar. Temos um novo voluntário, um anjo que caiu do céu, ela disse. Um homem forte, quieto. Ele vem todos os sábados, passa o dia inteiro aqui. Conserta as camas quebradas, a encanação que vaza, pinta as paredes descascadas. Não aceita 1 centavo. Diz que é uma penitência que precisa cumprir. Meu coração deu um salto. E qual o nome dele, irmã? Ele se apresentou apenas como Bruno, um homem bom, mas com uma tristeza no olhar. No sábado seguinte, eu fui ao orfanato. Fiquei de longe, escondida atrás de uma janela da cozinha, e o vi. Era o meu filho. Estava mais magro, a pele queimada de sol, as mãos, antes lisas, agora eram as mãos de um trabalhador, calejadas e ásperas. Ele estava consertando o balanço quebrado do parquinho, a mesma concentração no rosto que ele tinha quando, menino, montava seus legos. Ele não estava pagando uma dívida com a justiça. Estava pagando uma dívida com a própria alma. E estava fazendo isso no único lugar do mundo que representava, ao mesmo tempo, a sua perda e a minha vitória. Por meses, eu o observei de longe. Nunca o abordei. A jornada era dele. Vi-o ganhar o respeito das outras cuidadoras, o carinho das crianças. Ele se tornou o tio Bruno, o homem que consertava brinquedos e contava histórias sobre castelos medievais. Ele estava, sem saber que eu via, se tornando o homem que seu pai sempre sonhou que ele fosse. Decidi que era a hora. Num desses sábados, enquanto ele lixava um banco de madeira no jardim, aproximei-me em silêncio. Seu pai sempre dizia que a madeira precisa de paciência. Eu disse, a voz suave.
Ele se virou num sobressalto. Ao me ver, seus olhos se encheram de uma emoção que era uma mistura de vergonha, medo e uma esperança frágil. Mãe, foi tudo o que conseguiu dizer. O banco ficou muito bonito, meu filho. Você leva jeito como seu pai. Naquele momento, no meio do jardim do orfanato que um dia fora o meu, a cura começou. Não houve gritos, não houve acusações. Houve apenas o reconhecimento silencioso de que a penitência havia sido cumprida e de que o perdão, finalmente, tinha um lugar para florescer. Eu não sabia como te pedir perdão, mãe, ele disse, a voz embargada. Então, decidi que a única coisa que eu podia fazer era tentar ser um pouco mais como o papai. Ajudar, sem pedir nada em troca. E você conseguiu, respondi. No próximo domingo, se não tiver planos, passe lá no meu apartamento novo. Fiz um bolo de laranja. Aos poucos, reconstruímos nossa ponte. Ele me visitava aos domingos. Contava-me de seu trabalho. Havia conseguido um emprego fixo como zelador num prédio comercial. Um trabalho humilde, mas honesto. Ele estava pagando suas contas, vivendo com simplicidade. E em seus olhos, pela primeira vez em anos, eu não via mais a sombra da ganância. Via a luz da paz. O gesto final, a prova de que a sua transformação era completa, veio no ano seguinte. Bruno, com a ajuda de alguns amigos bombeiros do antigo batalhão de Mário, passou um ano inteiro organizando um projeto. Ele usou seu conhecimento de história e sua nova habilidade com organização para criar algo que era a síntese perfeita de seus pais. Ele me convidou para a inauguração sem me dar muitos detalhes. Era no quartel central dos bombeiros. Quando cheguei, o lugar estava cheio de gente. E no pátio havia uma pequena placa, coberta por um pano. O comandante dos bombeiros fez um discurso e então chamou Bruno ao palco. Meu filho, com seu uniforme simples de zelador, falou com uma eloquência que me encheu de orgulho. Ele não falou de si mesmo. Falou do pai, o herói anônimo. Falou da mãe, a enfermeira que lhe ensinou sobre o cuidado. Meu pai salvava vidas do fogo. Ele disse, a voz firme. Minha mãe passava a vida salvando vidas do abandono e da doença. Eu passei a maior parte da minha vida fugindo desse legado de serviço. Hoje, eu finalmente entendo que a maior herança que eles me deixaram não foi uma casa ou dinheiro. Foi o exemplo. E este projeto é a minha humilde tentativa de honrar essa herança. Ele desceu do palco e puxou a corda que descobriu a placa. Nela estava escrito: Projeto Heróis Anônimos, Mário e Lídia Ferraz. Um programa de treinamento gratuito em primeiros socorros e prevenção de incêndios para jovens de comunidades carentes. Ele havia unido os dois mundos dos pais, o bombeiro e a enfermeira, o combate e o cuidado. Ele não usou dinheiro, usou seu tempo, seu conhecimento, sua dedicação. Ele transformou a memória dos pais num legado vivo, que salvaria vidas de verdade. Naquele momento, abracei meu filho e soube que o menino fraco e influenciável havia finalmente se tornado o herói de sua própria história. Hoje, aos 74 anos, minha vida é um tecido de afetos. Moro no meu pequeno e amado apartamento. Passo meus dias entre minhas amigas, meu voluntariado no orfanato e os domingos com meu filho. Ele continua seu trabalho de zelador, mas nos fins de semana é o coordenador orgulhoso do projeto que leva o nome de seus pais. Descobri que a herança mais valiosa que podemos deixar não é a que se escreve num testamento, mas a que se borda, ponto por ponto, com os fios do exemplo. E que o maior ato de cuidado de uma enfermeira, às vezes, não é aplicar um remédio para aliviar a dor, mas permitir que a ferida se limpe sozinha, para que a cicatrização seja verdadeira e para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.